Boa tarde, Dona Ibeu, boa tarde, amigos que acompanham a programação do Jornal Rede Livre. Nós estamos aqui na residência de um tão conhecido amigo de muitas pessoas de Pontes Lacerda, o senhor Eliseu Carlos Vieira. Veio a conhecimento de nossa equipe de reportagem o fato de que ele teria violentado a filha dele, que ele não conhecia. Ela veio para Pontes Lacerda para poder conhecer o pai e acabou acontecendo isso. Aqui está a menor de 15 anos, ela vai fazer já 16. Você imaginava que isso poderia acontecer? Explica pra gente como que foi a partir do momento que você chegou aqui em Pontes Lacerda e conheceu o teu pai. Eu nunca imaginava, que ia acontecer isso, porque há 15 anos, quase 15 anos e meio que eu não via ele, porque quando a minha mãe faleceu ele deixou a gente com a família dele lá, com a minha família, e eu tive um contato dele e a gente já sabia que ele tinha algumas passagens antes, que ele já havia cometido alguns crimes, mas a gente pensou que a partir do tempo, como ele tinha casado com a Anaílde, que era freira, e que ele tivesse se tornado uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. Então eu consegui o contato dele e vim pra cá pra poder conhecê-lo. A partir do momento que eu cheguei, eu corria tudo normal, mas aí mais ou menos 2 dias depois, assim, começou a passar o tempo, aí começou aquela história, você parece muito com a sua mãe, você e sua mãe eram muito parecidas, só que até então eu não tinha percebido nenhuma malícia da parte dele. A partir do momento que eu cheguei perto dele, que ele começou a passar a mão em mim, aí que eu percebi uma certa malícia dele e comecei a me distanciar dele. Quais foram as principais palavras que ele usava para se comunicar com você nestes momentos? Ele falava que eu era muito parecida com a minha mãe, que se eu fosse boazinha com ele, eu teria tudo com ele. Essas coisas assim. Só que até então eu conversava com ele porque isso não encaixava na minha cabeça. Eu tentava encaixar na cabeça dele que ele fazia um papel de pai e eu fazia o papel de filha. Que a minha mãe já havia morrido, então que deixasse isso quieto, que ele me tratasse como filha, me respeitasse do mesmo jeito que eu respeitava ele. Só que isso nunca aconteceu. A partir do momento que eram falado essas palavras para ele assim, ele ficava agressivo. Ele se tornava uma pessoa diferente. Aí quando ele sempre foi assim, quando você concorda com ele, mesmo que ele esteja fazendo uma coisa errada, para ele tá bom. Mas a partir do momento que você fala para ele que não tá certo o que ele tá fazendo, ele fica agressivo. Aí ele fala que vai dar tiro, ele fala que vai pegar faca, ele fala que vai matar. Aí ele se torna uma pessoa agressiva. Agora, explica pra gente, sei que não é fácil para você poder tocar novamente no assunto, mas você pode relatar pra gente como que aconteceu, o que ele fez com você, qual foi o primeiro contato dele contigo, como que foi tudo isso? Bom, eu como morava no interior de São Paulo, demorou bastante tempo para mim chegar aqui. Demorou 2 dias e meio mais ou menos, porque o ônibus quebrou. E eu vim de lá pra cá demorando 2 dias e meio. Então eu tava muito cansada, porque eu não consigo dormir dentro do ônibus. Aí eu ainda tenho enjoo, vim passando mal, não dormi, o ônibus quebrou. Cheguei aqui ainda, a gente passou bastante tempo conversando. Saí de lá na terça, cheguei aqui quarta-feira, mais ou menos. Segunda, cheguei na quarta, dia 16. Na quinta a gente passou bastante tempo conversando ainda, relatando como era lá e como era aqui, quais eram as diferenças. Então, quando eu dormi, na quinta-feira de madrugada, eu apaguei. Aí eu vi que como como tem muito pernilongo e não tinha mosqueteiro, não tinha outra cama, eu tava dormindo na barraca, na sala. E aí quando eu acordei de madrugada, eu vi que ele já estava em cima de mim, já tendo relação comigo. Aí a Anaílde, minha madrasta, chamou ele, o telefone dele tocou porque ele é chato. Aí ele saiu. Aí eu peguei meio que fiquei com medo, assim, meio constrangida, porque eu não sabia como eu ia contar pra minha madrasta. Porque eu fiquei com medo, da hora que eu contar pra ela, dela ficar brava, começar a fazer um escarcéu, alguma coisa assim. Aí eu acabei não contando pra ela. Aí a partir do momento que ela viu que eu tava diferente, que eu não tava conversando com ele, porque eu comecei a olhar pra ele com um olho diferente. Eu não conseguia mais olhar pra ele com aquele olhar de filha. Eu comecei a olhar pra ele com um olhar de mal, com um olhar de ruindade. Porque eu fiquei revoltada com aquilo, porque eu jamais achei que ele, como meu pai, fosse fazer uma coisa dessa comigo. Então eu comecei a olhar pra ele com aqueles olhos diferentes. E ele começou a falar que eu tava olhando pra ele com cara de mal, que ele ia dar tiro, que ele ia matar, porque olhando pra ele com cara de mal.
Nisso minha madrasta percebeu que eu tava diferente e me chamou para conversar. E eu falei que eu ia ter uma conversa com ele de filha para pai, que era conversa minha e dele. Aí ela perguntou para mim, mas o que aconteceu? Ele passou a mão em você? Eu peguei e falei assim para ela que ele havia passado a mão em mim, mas não tinha relatado o fato que aconteceu do já estupro. Eu não tinha relatado para ela com medo da reação que ela iria ter. Aí a hora que ele chegou, eu fui conversar com ele, falei que não era daquele jeito, que não se repetisse mais, porque eu não havia gostado, que eu tinha ficado com vergonha, tinha ficado constrangida. Aí ele pegou e ficou nervoso. A hora que ele ficou nervoso, ela perguntou pra mim o porquê que ele estava nervoso daquele jeito. Aí eu peguei e relatei pra ela o que tinha acontecido, que essa foi a primeira vez.